Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um, o meu, o seu, o nosso Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, Andrezão. Consegue apresentar para nós? Consigo. Pessoal, nossa convidada especial, Bianca Bonamigo, psicóloga. Hoje nós vamos adentrar num assunto, posso dizer que um pouco delicado, né? Vamos falar aí sobre a questão da imagem, a distorção da imagem. E a Bianca já vai se apresentar para vocês terem conhecimento de quem é ela. Quero agradecer já ao professor Luiz, professor Fernando por mais um episódio aqui. Bianca, por favor, se apresente. Seja bem-vindo. Fale um pouquinho da sua história. Está em casa. Gente, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Bem, como o André falou, eu sou da área da moda já há 20 anos. Né? Me formei em faculdade de moda no Rio de Janeiro. E trabalhei por bastante tempo como estilista na área de desenvolvimento de produtos, compras, pesquisas de moda. E com o passar dos anos, assim, eu fui tendo bastante contato com essa parte mais comportamental da moda. E por questões da minha vida pessoal, vim parar em Ponta Grossa, né? O meu marido, ele é daqui, e eu tive uma grande mudança, né? Nesse caminho profissional, porque Ponta Grossa é uma cidade que ele não tem um polo industrial de moda. Então, nesse momento, eu me vi, assim, com um grande repertório, uma vasta experiência, nesse mundo da moda, sem saber bem o que fazer com isso. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem pessoal. E nesse caminho fez muito sentido trazer a psicologia associada, né, para que não trabalhasse a imagem pessoal de uma forma vazia. E os meus primeiros atendimentos me mostraram essa necessidade, assim, na medida que eu fui vestindo pessoas, eu comecei a sentir muita falta do repertório dessa pessoa, do que representaria para ela aquilo ali, em como reverberaria na vida pessoal, em desempenho, em comportamento, em segurança. Perfeito. E a psicologia, ela somou, agregou, e é o caminho que eu sigo hoje. E tá bem legal, uma construção, né, com cada cliente, assim, a partir de uma história de vida, que é super customizado o processo, e juntando a questão, assim, dos impactos da imagem pessoal, de como a roupa e a moda podem trazer bem-estar e saúde. Perfeito. Legal. Pessoal, então, né, só pra gente dar contexto aqui, às vezes vocês olham lá, né, Sportcast, acho que a gente vai falar somente de esporte, né? Na verdade, a nossa sigla vem SP, justamente porque a gente quer tratar desses assuntos sobre saúde e performance. E em todas as áreas, né? Desde a saúde psicológica, a saúde física, a saúde mental. Então, englobando tudo aquilo que envolve saúde e performance. Também não só a performance esportiva, mas também a performance humana. Então, nosso objetivo é tratar de um aspecto geral aquilo que diz respeito à saúde. E hoje a gente está trazendo a Bianca aqui para falar um pouquinho com o público feminino, que eu não sei, o teu maior público hoje é feminino? É o maior público. É o maior Sim, público. eu atendo consultoria masculina, mas é uma minoria. E qual que é a relação da imagem pessoal e da saúde mental, Bianca? Assim, porque como que a mulher ela consegue identificar que ela está sofrendo desse problema do distúrbio da imagem, quais sinais que ela dá nesse sentido, assim, para ela ligar uma chavinha e falar, opa, eu me identifico, quais são os sinais que ela dá e como isso pode afetar na parte da saúde mental dela, essa parte da imagem. Então, assim, a imagem ela tem um impacto direto na saúde mental, né? Porque a nossa imagem ela é um cartão de visita que ele não pode ser silenciado, então ele fala por nós, a gente querendo ou não. O impacto ele vai acontecer nós querendo ou não. Quando eu costumo dizer assim que na escola, quando a gente aprende a ler, a gente para de se comunicar através de imagens, né? Porque até a alfabetização a gente desenha, a gente colore, a gente se comunica através do desenho. E na medida que a gente passa a se comunicar pela escrita, a gente perde esse hábito e muitas vezes a gente não sabe mais como conduzir, como ler e interpretar as próprias imagens. Então, muitas vezes as pessoas elas sofrem um impacto, ela reconhece que ela não está conseguindo traduzir os seus desejos pessoais de comunicação,
né, de como gostaria de se apresentar, de como gostaria de se vestir, de como, enfim, porque ela simplesmente não consegue traduzir isso em imagem. Então, voltando um pouquinho na pergunta, né, de que forma isso impacta na saúde mental? Quando a gente não consegue traduzir em imagem o nosso desejo, a gente cria um viés de comunicação. E esse viés de comunicação, ele vai impactar, né? Porque o nosso corpo, ele é como se fosse a barreira de troca entre mim e o meu contexto. Esse contexto, eu vou afetar e vou ser afetado por ele. Uhum. E nessa relação, né, que muito sofrimento acontece. Porque se eu não tiver uma comunicação assertiva, em termos padrão de comunicação, a gente sabe que isso gera vários problemas, né? Então, assim, o que acontece? Eu fico sob controle desse meu contexto, que ele tem várias regras e normas sociais. E aí a gente pode trazer padrões de beleza, padrões de mídia, todos esses, né, esses fatores sociais e culturais que a gente está sob controle deles. Então, assim, se eu começo a perceber que eu não estou conseguindo me mostrar, me expor de acordo com os meus próprios interesses, eu estou sofrendo impactos negativos sobre isso, eu vou sofrer alguns tipos de punição que vão acabar prejudicando o meu comportamento, meu desempenho, minha performance, eu vou ficar insegura, né? Isso vai me trazer ansiedade, isso pode me trazer uma depressão, um isolamento social, porque eu perco a vontade de estar em meio a esse contexto. Ao grupo, né? Ao grupo. Perfeito. E fazendo um link aqui que você acabou de comentar em relação à parte rede social ali, se eu não me engano, você acha que tem um impacto negativo, né, nos dias de hoje, nessa questão de imagem, principalmente para as mulheres, né, que a gente tem voltado um pouco mais agora esse episódio, nessa questão de estar olhando assim as fotos de outras pessoas, eu queria isso, eu queria aquilo, e você acha que isso tem afetado muito a questão psicológica dessa autoimagem da pessoa? Com certeza, né? A gente fica exposto a padrões. E uma questão bem importante que, assim, na psicologia, né, nós tratamos isso como relações arbitrárias. O que acontece? Nós fazemos associações por oposição, por semelhança, por oposição. Então, se eu começo a ver fotos de pessoas bem-sucedidas, pessoas magras, né, que se encaixam dentro desse padrão de beleza colocado pela moda, colocado pela indústria cosmética, etc e tal, eu vou entendendo tudo isso como um contexto positivo, né? Um padrão do que é o almejado, do que é sucesso, do que é conforto, do que é, enfim, um bom resultado. E aí o que acontece? Se eu pensar, né, nessas pessoas que estão ali vendendo aquela imagem magra, associada a tudo muito positivo, qual que é o oposto da magreza? É o corpo gordo. Igual, né? É o corpo gordo. E aí o que eu associo naturalmente? A insucesso, ao errado, ao desajustado, ao fracassado, ao que não alcançou o objetivo, né? Então, assim, a gente não precisa dizer, isso está implícito na relação. A gente associa as coisas, né, numa generalização a esse padrão de beleza, automaticamente eu saio desse padrão, eu fico associada a valores negativos. Né? Então, assim, se a gente não tiver essa consciência, a gente acaba automaticamente fazendo essa relação e isso nos prejudica muito. Você veja, então, a importância do exercício para a própria autoimagem. Então, você praticar um exercício, cuidar da saúde, não o fato de se manter magro, mas pelo fato de você melhorar a sua autoimagem. Sim. Interessante. Porque erroneamente, né, vocês melhor do que eu sabem o tanto que a gente associa magreza à saúde e isso Isso, né, mas não necessariamente. E muito dessa associação, ela é automática por esse motivo, né, porque a gente vai fazendo como se fossem, assim, kits, né, então a pessoa bem sucedida, ela vem no kit, e aí a pessoa, né, com sobrepeso ou enfim. Aí você abre um leque de coisas e vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa assim do que eu tô vendo. Por exemplo, tem a pessoa que que a indústria vende, por exemplo, igual você falou, né? A questão da pessoa que tem sucesso, ela é magra. Sim. E a pessoa que é insucesso, ela é vista como pensa numa pessoa que não tem sucesso na vida, aquela pessoa obesa, enfim. Bom, nós temos a pessoa que é obesa e que ela
acaba se aceitando daquele jeito, às vezes, eu me aceito assim, Sim. eu me amo desse jeito. Só que também isso não é saúde, né? A gente sabe que a obesidade, ela provoca diversas doenças, inclusive pode acarretar em infartos, AVCs, então aí a gente tem um problema. E temos outro problema, que é a pessoa que ela é magra, está dentro desse espectro da beleza, que a indústria traz, né? É a personificação daquilo que é o ideal, né? E aí tem essa pessoa que também não tem saúde, porque ela quer ficar naquele padrão e ela tá sempre se sentindo mal, ela não consegue se sentir bem, ela tá sempre achando que ela tá gorda, ela tá sempre, exatamente, ela come, não se sente bem, se sente culpada. Então a gente consegue falar um pouquinho para nós dessa pessoa que tá nesse ponto aqui, que ela se aceita daquele jeito, ou diz que se aceita daquele jeito, e dessa pessoa que tá magra e não consegue se sentir bem mesmo assim, ela tá sempre buscando mais, tá sempre se restringindo cada vez mais. Vamos falar um pouquinho dessas. Eu penso, André, assim, nesse sentido do enfrentamento, sabe? Então, por exemplo, né, quando tu pega uma pessoa num estágio de obesidade, por exemplo, ela, em primeiro lugar, ela tá doente, né, se ela realmente não estiver com saúde. Em relação ao que eu posso, né, dizer sobre a minha alçada da imagem pessoal e da psicologia, é que essa pessoa, ela muito provavelmente, ela tá, não sei se fugindo é a palavra certa, mas ela não vai conseguir se inserir, se encaixar, né, nesse sistema com tantas regras que excluem essa pessoa. Então, assim, ela provavelmente ela vai enfrentar algum tipo de sofrimento. Se ela, porventura, conseguir manejar através de aceitação, de autocompaixão, pode ser que ela tenha um enfrentamento positivo. Mas na prática isso é bem difícil. Cada caso vai ser um caso. Sim. Mas na prática isso é bem difícil, porque por muito menos as pessoas já entram em sofrimento, sabe? Então eu acho que a gente tem que considerar assim com bastante responsabilidade esse assunto, porque isso de fato às vezes contribui para o adoecimento da pessoa, né? Então assim, vamos que numa medida de enfrentamento essa pessoa consiga voltar para o mundo social, ela volte a frequentar lugares, porque qual que é a tendência quando a pessoa não está confortável com a sua imagem? Ela se isola, né? Para não ter que lidar, porque o processo do vestir se torna muito aversivo, né? Então assim, muitas pessoas já têm muita ansiedade quando não estão satisfeitas com o próprio corpo, com o simples fato de ter um compromisso daqui a um mês, né? Já sofre por antecedência, porque daí vai comprar roupa, o mercado não oferece. Aí vai para o mercado plus size, é um outro problema, porque o mercado não oferece também tanta opção. A pessoa acaba tendo que se vestir do jeito que dá. Então ela não consegue atingir aquela satisfação. E não se trata somente dela, né? O contexto de fato exclui essa pessoa. Então essa pessoa ela precisa de muito acolhimento, ela precisa de ajuda. O mercado é muito cruel nesse sentido. E aí essa pessoa começa, porque assim, o ato do vestir, né, para quem não está bem com seu próprio corpo, ele é muito cruel, ele é muito pesado e é algo que a gente faz todos os dias, né? Então ele é agressivo assim, né, de uma forma densa. Então assim, voltando, né, essa pessoa ela começa a ter a intenção do enfrentamento e apesar dela superar essa barreira que está nela, ela ainda vai ter obstáculos externos, né? Então e ainda ela é muito julgada por aqueles motivos que a gente estava conversando, né? Porque as pessoas associam a obesidade, por exemplo, a uma falta de competência da pessoa. Tipo, não vai ser um bom funcionário porque ele não tá em boa forma. Exatamente. Não necessariamente, né? Como se fosse uma, né, enfim. Em relação ao outro lado, né, que tu citou, a pessoa magra e sem saúde. Essa pessoa, por incrível que pareça, dentro das nossas normas sociais e culturais, ela vai ter um processo menos sofrido. Em termos de imagem, né? E isso é super contraditório e triste, mas é o que eu vejo acontecer.
mas psicologicamente falando, ela se sente também muito abalada. Você acha que não? Por exemplo, eu vejo assim, Em que sentido? por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa muito bem fisicamente, abdômen trincado, esteticamente bem, aquela pessoa que chega em qualquer lugar e ela é elogiada pelo corpo que ela tem. Sim. Essa pessoa ela começa a entrar numa situação onde ela não quer mais perder aquilo. Já pensou essa pessoa em engordar um pouquinho? Tipo, Sim. resolver, sair da rotina, parar de fazer dieta e resolve engordar um pouquinho. Vai gerar muito comentário onde ela chegar, entende? Sim. E aí essa pessoa ela começa a entrar numa situação onde ela vira se vê escrava presa, daquilo, né? e vira escrava do próprio corpo. Nossa, Essa é a não posso palavra. fazer nada. Então. Será que isso acontece? Eu creio que isso possa acontecer, né? A pessoa que... Entendi agora. O que acontece assim, quando tu coloca o teu repertório de reforço de forma muito restrita, tu fica refém disso, de fato, né? Então, se a pessoa ela se reduz ao corpo, e aí é que tá a questão, né? A ausência daquilo, ela não é nada, né? Exatamente. Todo tipo de redução gera esse tipo de aprisionamento, né? Então, por exemplo, ela cria uma regra de que ela só tem valor a partir daquele corpo, né? E aí, quando tu tem um governo por regra, tu só responde a tua regra, tu para de responder a todo o resto. Então, assim, a tua resposta ela já tá pronta antes mesmo de tu experienciar, né? Eu já sei que independente de eu estar bem ou mal de saúde, eu vou fazer a minha dieta porque eu não tolero viver sem esse corpo, é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou, né? Então, ela se reduz a isso. E é um tipo, sim, com certeza, eu entendi agora o teu ponto de vista. Ele é um tipo de muita vulnerabilidade pro adoecimento, né? Porque tu imagina que, assim, independentemente da disciplina e da intenção da pessoa, a gente vai ter que lidar, por exemplo, com o envelhecimento, que ele é inerente a nós, né? Então, assim, na medida que eu acho que eu tenho controle sobre isso, eu vou manejando. Vamos que surja um possível acidente, né? Várias outras questões que não estão sob nosso controle podem afetar essa pessoa e ela está extremamente vulnerável e fragilizada a qualquer tipo de intempérie que pode acontecer, né? E o envelhecimento, ele é certo. Então, é muito importante que a pessoa tenha uma conscientização do equilíbrio. Ela não pode ser controlada por essas regras. O controle por regras, ele é bem perigoso, né? Assim, Senão ele fica escravo do próprio corpo dele, entendeu? E, né, com certeza, alguém que com certeza deve ter feito alguma cirurgia, que tem que ficar algum tempo parado. Também já tive que fazer uma operação no ombro. Então, você, querendo ou não, a parte de treino, quando você está alinhado, né, que nem eu hoje tenho uma rotina muito bem alinhada, então qualquer coisa que você faz fora, você sente essa diferença, né, digamos. Só que no meu caso, eu faço porque eu gosto, porque me faz bem. Então, é diferente daquele lá que ele tem que fazer porque ele tem que estar bem, ou para uma pessoa, um atleta, né? Se fala de um atleta é outra coisa. Mas essa cobrança consigo mesmo acaba gerando essa insatisfação se você não consegue fazer ali a primeira parte. Às vezes, poxa, não consegui, você já fica puto e já começa essa autocobrança. Eu tinha bastante questão de estudo. Daí o Luizão sempre estava ali, sempre ali. Eu falei, cara, eu vou começar devagarzinho. E ficava. Daí o Andrezão também, e o Luizão. Então você vai, aos poucos, devagarzinho, fazendo essas pequenas conquistas. E acredito que com essa questão da imagem, seja dessa mesma maneira. Então você vai, beleza, não tá tão legal, como que eu posso fazer? Vou procurar uma ajuda, já que hoje tem essa possibilidade de escolher a minha paleta de cores, né, essas coisas, então, que vai combinar mais com você, com o seu estilo. Então, vai buscando esses pequenos pontos, né, aquele 1% que no todo resolve muita coisa. sim. Você falou dessa rede de apoio, né? Que ela precisa desse apoio, desse acolhimento, dessa ajuda. Em quem essa pessoa pode buscar esse apoio? Na família, com um psicólogo, qual profissional que pode ajudar nesse sentido? Por onde ela deve começar o caminho? Que, na tua visão, é o mais simples, assim, para dar o primeiro passo. Eu penso na psicologia. Psicologia. Porque assim,
família é muito individual, né? Uhum. Nós temos contextos que eles são super apoio e temos contextos que eles são bem prejudiciais, assim. Pessoas. Às vezes a própria família é o adoecimento por controle, né, de questões culturais dessa família e a pessoa está ali inserida nesse meio e isso já é grande parte do problema ou não. Então eu penso que a buscar por uma ajuda psicológica assim, é o primeiro passo para que a pessoa se organize, né? Mas eu acredito num processo multidisciplinar na medida que a pessoa tiver esse acesso, né? Porque também a gente vive numa realidade que muitas vezes a pessoa não tem esse acesso, né? Porque tudo enfim, implica em investimento, é custoso. Então, assim, como prioridade, ao meu ver, seria isso. Né? Mas, claro, eu acredito num apoio nutricional, eu acredito no suporte, né, de educação física, de treinos, enfim. Mas eu começaria pela psicologia. Tudo começa pela mente, né? Se a gente para pra analisar, quando... Tem até uma frase que é de um psicanalista, que é o Viktor Frankl, que ele diz que quem tem um bom porquê suporta qualquer como, né? Então, às vezes, não vale a pena a pessoa iniciar diretamente no exercício, porque às vezes ela nem sabe o porquê que ela está fazendo exercício, ou porquê que ela quer comprar roupas novas, enfim. Se ela se alinha, entende quais são os seus princípios, valores, e a partir disso desenvolve, de fato, aquilo que a pessoa chama de personalidade, a pessoa, de fato, consegue tomar decisões que estão em conformidade com aquilo que ela estabeleceu como sendo seus valores, né? Então, sim. Eu acho que é mais ou menos... Então, assim, além do isolamento social que a gente citou, desse controle por regras, que outros sinais a gente pode citar para que essa pessoa que está nos assistindo possa tentar se identificar com esse problema? Uma questão assim, que eu observo bastante nos meus atendimentos é como se fosse assim, uma autocrítica constante, sabe? A pessoa se invalidar. Então, aquela fala, assim, aquela narrativa de eu sou feia mesmo, eu não vou conseguir mesmo, sabe? Ou então, mas eu nunca consigo, sabe? Assim, comentários negativos sobre si mesma, como até uma forma de proteção. E isso, quando a pessoa se coloca como um objeto, assim, que ela está a serviço do outro, né? Então, eu vou aparecer num evento, numa reunião de trabalho, na minha empresa, enfim, e vou ser vista. E eu coloco todo o controle desse impacto no outro. Isso é jogar a autoestima no vento, né? Porque assim, eu não tenho controle sobre o entendimento do outro. Eu não sei se de repente eu vou chegar numa reunião com um grupo de clientes, o que para eles é legal, o que para eles é credibilidade, o que para eles é força, o que para eles é competência, né? Eu preciso desempenhar força, credibilidade e competência. Isso é muito mais importante. Obviamente, com uma adequação de vestimenta, mas a forma como eu me comporto nesse momento Perfeito. É o que traduz esse resultado, né? Então, assim, se eu não tô confortável comigo mesma, se eu não tô me sentindo bem com a roupa que eu tô usando, eu entro num processo de auto-monitoramento que eu fico preocupada comigo mesma. Então, assim, eu tô aqui falando com vocês, eu tô pensando no meu sapato. Entende? Eu tô apresentando um projeto e eu tô pensando, meu Deus, será que a minha roupa tá certa? Será que eles estão olhando, sei lá, para uma parte do meu corpo que eu já não gosto, que eu já acho ruim, que eu não aprovo? Então, assim, esse pensamento da autocrítica, ele já te enfraquece antes mesmo de sair de casa. Porque qualquer olhar que tu receber, tu vai receber ele como crítico. Tu não vai sair de casa se sentindo mal e vai na rua receber um olhar e vão dizer, nossa, essa pessoa está me admirando. Não, essa pessoa está me subjugando, né? Ela deve ter visto todos os defeitos que eu vejo em mim. Então, assim, essa autocrítica, esse pensamento do julgar negativo, ele é muito prejudicial. Enquanto que, se eu consigo trabalhar uma autocompaixão, né, um gostar de mim mesma, apesar de... Então, por exemplo, eu posso não estar com o meu corpo 100% como eu gostaria, eu posso talvez não ter a roupa X, e daí vai depender do que é valor para a pessoa.
né? Mas eu tô ciente que eu tô num processo, eu tô ciente que eu tô fazendo o melhor que eu posso nesse momento. Eu tô ciente que eu não me resumo a isso, que apesar, né, de, sei lá, o meu sobrepeso, eu tenho várias outras qualidades e características, e eu começo a ver valor em mim, eu vou minimizar essa autocrítica, e quando eu receber olhares, eu vou receber esse olhar como afirmativo. E isso vai me reverter em comportamento. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente fala que a gente absorve o significado simbólico do que a gente veste, né? Então, eu vou atribuir a minha vestimenta valores positivos, eu vou colocar ela sobre a minha pele, eu vou absorver esses significados. Existem estudos que mostram isso, né? E eu sinto bastante um exemplo na consultoria, que é, por exemplo, assim, quando a gente veste um moletom, né? Eu não vou querer uma textura de moletom molinha, fofinha, quentinha para desempenhar meu maior enfrentamento do mundo. Eu vou querer esse moletom pro meu domingo, para ir pro sofá comer pipoca. Agora, né? Se eu coloco, a gente já associa esse conforto, esse aconchego da própria textura que a gente veste a alguns cenários, ou talvez uma prática esportiva que também, né, eu necessito, demanda conforto. Enquanto que se eu coloco uma peça mais estruturada, uma alfaiataria, um tecido mais encorpado, um couro, uma lã, né, batida, assim, que me coloque numa postura mais firme, eu me preparo. É tipo o terno, né? O terno não deixa você ficar assim, ó. Exatamente. O terno você tem que ficar, não. Você tem que Tá ficar ligado, confortável. não consegue, Pra você né? ficar confortável, você tem que estar assim, ó. Como que vocês se sentem Perfeito. quando vocês colocam um terno, né? Nossa, Então, assim, tiro máximo. entende? Então, um assim, terno pra ir no sofá, né? Tipo, pois é. Exato. Nós ficamos muito sob controle dessas associações, né? E também do entender que, assim, quando a gente faz uma associação simbólica de uma peça de roupa e a gente coloca sobre o nosso corpo, a gente desempenha diferente, né? Da mesma forma que, assim, se eu coloco sobre o meu corpo e me sinto mal, eu também desempenho diferente. Pior, né? E aí a gente fica sob controle desse penso, sinto, me comporto. Então, assim, qual o significado eu atribuo a isso? Como eu me sinto em relação a isso? E, então, isso vai refletir no meu comportamento, no meu desempenho final, né? Através da roupa, da vestimenta, da construção da imagem. Muito legal, sim. E assim, na questão, assim, por exemplo, do marido, por exemplo, né? Casal. Vamos colocar nessa situação. Porque o homem, ele é bem mais resolutivo, ele é mais... O homem é ignorante. Bravo. Vamos falar a verdade. Né? O homem é escroto mesmo. Não tem camisa prático, furada, vamos chamar de prático. prático, né? Uhum. Ele não tem essa sensibilidade. Como é que o marido ele pode se comportar diante dessa mulher que está passando por essa situação? Comportamento, o que você julga assim que é importante nessa questão de comportamento? Porque o homem, às vezes nem para a percebe. mulher é muito importante, eu creio que a opinião do homem, né? Do marido, por exemplo, né? Se ele levantar a autoestima dela, ela vai se sentir melhor. E às vezes isso não acontece. Às vezes eu acho que isso não acontece, né? Por uma questão de ignorância. Então, para os maridos que estão nos assistindo, prestem atenção. Que eles podem, que maneira eles podem se comportar frente a esse problema, assim, essa situação delicada que a mulher passa. Vulnerabilidade. Ele é importante nesse processo, não é importante? Assim, é bastante variável, né? Nós somos seres sociais, então a gente se constitui a partir do outro. Dizer que não faria mal uma invalidação, um desrespeito, uma crítica mal colocada, não seria... Não seria uma verdade. Não seria uma verdade. Não que a gente tenha que se vestir para o marido ou aguardar a aprovação ou depender disso, né? Mas assim, eu penso que como tudo no relacionamento, a gentileza, a crítica construtiva, se for cabível por algum motivo, às vezes até uma preferência do casal, né? E isso é bem particular, a gente está entrando numa alçada até bem polêmica, assim, porque, né, por exemplo, tem pessoas que vão vestir o que querem de forma super autêntica e elas são fortaleza, elas vão enfrentar aquilo ali porque estão muito seguras da forma como elas estão se apresentando. Vão ter outras pessoas que não vão ter, né, essa mesma força.
E eu presencio muitos casos na consultoria de invalidação de marido sendo bastante prejudicial. Então, o que eu diria, né? Respeito em primeiro lugar, né? E entender assim que a palavra ela é uma ferramenta de muito poder. E não tem volta. Aquela coisa, né? Não, você não vai flecha lançada, né? Isso aqui não, porque eu não quero ser assim. Isso é muito desrespeitoso, invasivo, né? Nós como mulheres, assim, desde muito pequena, desde criança, a gente, em função da questão do machismo e tal, a gente já vai enfrentando vários encolhimentos, digamos, né? Então, muitas vezes a gente fica insegura de se apresentar em algumas versões por medo de ser invalidada, porque muitas vezes uma mulher bonita, ela perde valores né, julgada como bonita, mas aí junto com isso vem hipóteses de não ser inteligente, de só ter tido sucesso por conta disso, de se arrumar para o trabalho para obter vantagens. E aí as pessoas elas vão se minimizando, elas vão se encapsulando. Então eu tenho muitas clientes que a partir de uma certa idade elas chegam e me falam: Bianca, por algum motivo eu me anulei. E não é por algum motivo aleatório. É porque quando, né, a mulher é mais novinha, ela entra no mercado de trabalho, ela acaba tendo que se vestir de competente. E isso meio que masculiniza a mulher, porque a roupa mais justa é mal vista, a roupa decotada é mal vista. Obviamente, o ambiente corporativo, existem regras de etiqueta corporativa que devem ser seguidas, né? Mas não é sobre os extremos que eu tô falando sobre o normal. Né? E a mulher ela vai se cobrindo para mostrar seu valor de inteligência e competência. Então, assim, poxa, se a gente já vivencia tudo isso, quando vai, por exemplo, em casa, se arrumar para sair com o marido qualquer coisa, e esse marido, ao invés de ser acolhimento, vai ser de novo uma punição, é triste, né? Um reforço negativo que vai fazendo com que ela se isolando. Vai confirmando aquele padrão de que ela sempre precisa se encaixar, e isso vai de encontro ao que a gente está falando até aqui, que a pessoa tem que se sentir segura, que ela tem que se validar, que ela tem que, né, assumir o que é valor para ela. E muitas vezes a mulher tem umas barreiras em relação a isso. E já que estamos falando sobre o assunto casamento, né, a validação, o incentivo, esse acolhimento, eu penso que é muito, muito saudável para a relação. Perfeito. É bom sempre ter essas conversas, né, entre casais, então é interessante nunca ficar subjugando ou então oprimindo mais, então sentar e conversar, ó, veja bem, se o cara realmente às vezes não gosta, eu falo, vamos sentar aqui, ó. Eu não me sinto legal quando você coloca isso aqui, o que você acha? Dá pra gente trocar? Tipo, ter um meio termo, né? Sim, e é uma via de mão dupla, né? Eu entendo assim que não é sobre nunca ceder ou não olhar para o outro, porque realmente se gera um desconforto no marido e isso for algo razoável, que também não vai ser agressivo para a pessoa ceder, são negociações que a gente faz o tempo todo na relação normais, né? O que não pode é a pessoa se descaracterizar, a pessoa se submeter a coisas que são agressivas para ela. Senão, com o passar do tempo, ela nem sabe mais quem ela é, né? Sim, vai descaracterizando a identidade e ela vai automaticamente adoecer, né? É por isso importante cada pessoa, né, ao longo da vida, ela ter aqueles filtros, né? O que você aceita, o que você não aceita, até que ponto você aguenta isso, até que ponto você aguenta aquilo, o que você gosta de fazer, o que você não gosta. Então esses filtros é muito importante, porque às vezes você só vai fugindo do medo, não enfrenta esse seu medo de alguma coisa, seja questão de moda e tudo mais, e cada vez vai virando aquela bola de neve. Perfeito. Então, que querendo ou não, você manja muito mais do que a gente, né? Mas eu gosto muito disso na neurociência, também psicologia e tudo mais. E quando a gente fica se esquivando, a gente fica bom em se esquivar. Sim. Então é um reforço que vai te induzindo a tomar decisões que se repetem sistematicamente e que te tiram daquilo que você precisava se colocar para aumentar o repertório comportamental, né? Sim. O próprio da ansiedade, né? Então você começa a ter aquela aceleração, começa a disparar o coração. Você, poxa, mas se você não parar e pensar o que está te deixando assim, você não vai saber. Você vai criar, você vai lá, toma um remedinho, pum, baixou e vai ficar aquilo lá sempre incomodando. Às vezes você tem
pavor de apresentar um trabalho na faculdade. E você, poxa, igual que o professor Wesley sempre fala, você tem que qualquer oportunidade do mercado, dar um bom dia, perguntar alguma coisa, se expor, exatamente. Então, às vezes, é importante, não só, né, mas esses filtros aí, eu vejo também pela própria particularidade da vida, né? Então, é muito importante, porque eu também nunca fui muito bom da moda, né, antigamente. Eu rasgo a moda. Nossa! Não vou mentir aqui, né? Os Adidas com Nike, desculpe, Bianca. Eu ia com meião verde, né? Comecei a treinar com meião verde, calção azul, camiseta vermelha. Sabe aqueles palhaços que ficam lá no rodeio? Igualzinho, você olhava eu e ele, mesma coisa. E Bianca, aproveitando que o Fernando expôs aí perfeitamente, como que nós poderíamos, né, identificar e externalizar os nossos valores em forma de investimento, né? Principalmente para homens, muitas das vezes, que mulheres parece que é algo que elas desenvolvem de maneira brilhante. Automática. A maioria, pelo menos. Mas os homens eu vejo que muito menos, e se as mulheres também não desenvolvem isso, né, como que a gente poderia se desenvolver nesses quesitos? A primeira etapa seria autoconhecimento, né? É saber o que para vocês importa, assim, o que eu quero comunicar através da minha imagem. E isso é uma pergunta difícil de responder. Porque, por exemplo, assim, a gente transita em vários contextos e tem a Barbie, né? Tem a Barbie praia, a Barbie cidade, a Barbie férias. E a ideia é que a gente não faça isso, né? Que a gente mantenha uma estratégia de estilo, uma estratégia de comunicação de marca pessoal mesmo. Uma regularidade, né? Uma identidade. Só que essa identidade ela vai ser construída na medida que tu tiver consciência dela, né? Porque senão tu vai ficar sujeito ao que o shopping te oferece, ao que tu ganha de presente, ao que tem ali no teu armário. Não vão ser decisões conscientes. Então eu penso que assim, essa pergunta que tu me fez, ela é bem ampla, assim, né? Ela seria respondida através de um processo completo de consultoria, porque demanda conhecer muito sobre a pessoa. E a própria pessoa se conhecer, né? Agora, por exemplo, existem princípios de design que te dão um norte sobre como se comunicar através da imagem, né? De forma generalizada. Então, por exemplo, se eu quiser uma imagem de mais credibilidade, assertividade, força, eu vou optar por linhas retas, por figuras mais geométricas, por tecidos mais estruturados, por cores mais escuras. Então, existe algo geral que tem como acessar e a partir dali tu construir o teu significado, né? Porque, por exemplo, o contrário disso, que seriam tecidos mais fluidos, formas mais curvas, isso tudo te traz mais acolhimento, é algo mais maleável, então é algo de mais aproximação. Por exemplo, se vocês pensarem numa planta espinhenta, aquelas, acho que é agave, né, o nome delas? Sabe, umas que parecem um fluff todo pontudinho? Vocês sabem qual que é? Não. Essas que a gente não pode se aproximar no jardim porque elas têm espinho na ponta. Então, o que tu percebe dessa planta, né? Ela é uma planta estruturada, com linha reta, com ângulos agudos, e a gente tem uma aproximação dela com distância. Uma aproximação com distância longa. A gente respeita, não é uma planta que tu vai querer ir lá e dar um abraço. Digamos assim, né? Instintivamente a gente na floresta, tu vai ver um lugar com plantas retas, né? Nesse formato que eu trouxe. E isso se traduz para moda. Então, assim, não à toa, a gente tem no senso comum o blazer, a alfaiataria, né, os tecidos, os cortes mais retos, colarinho da camisa, tudo isso como algo de muita seriedade, credibilidade, peso, formalidade. Então, é o que comunica, né? Agora, por exemplo, eu trabalho com psicologia, eu trabalho com criança, gosto de comunicar uma imagem mais acessível, vocês, na profissão de vocês, né? Cabe muito mais um acolhimento, uma aproximação com o aluno, enfim. Não temos essa necessidade de comunicação, né? Então, a gente pode partir, por exemplo, para uma malha ao invés de um tecido plano. O tecido plano é o tecido estruturado. E formas mais curvas. E aí, isso pode, assim, por exemplo, minimamente ser simbolizado num decote V mais angular ou num decote mais arredondado.
né? Perfeito. E assim, né, construir essa imagem através dos princípios do design, que são percepções visuais. Aí entra uma série de informações, mas que se o pessoal quiser consultar, basta procurar princípios do design. São percepções, estudos de percepção da Gestalt. Então, a internet traz assim, uns conteúdos que são bacanas que minimamente tu consegue utilizar isso como uma ferramenta de comunicação de imagem. Ou procurar a Bianca, né, para comparações mais Governo. Mas o que você falou é tão verdade, eu acho tão interessante porque assim, ó, na nossa área, muitas das vezes tem alunos que são tímidos, certo? Na academia, vai dar um personal e tal. E se o professor, se o personal, por mais que ele seja muito bom, que ele seja uma pessoa receptiva, ele não externalize isso em forma de imagem, como você falou, isso ao invés de criar uma ponte do professor com o aluno, isso cria um muro. Sim. Então, muitas das vezes, isso que você falou, eu achei muito brilhante, que é ter uma abordagem racional na vestimenta para criar talvez uma ponte que facilite essa comunicação entre professor e aluno, vai facilitar uma relação interpessoal que, consequentemente, vai impactar no bom fruto, né? Porque, às vezes, tem muitas pessoas na academia que são muito tímidas, que são mais fechadas, que só de estarem ali já, para elas é um desafio muito grande. Que é um ambiente, entre aspas, hostil, né? Porque, e até para professores que estão iniciando, né? Por exemplo, eu falo por mim mesmo. Quando eu comecei a trabalhar na primeira academia, que era meu sonho, que é a Academia X aqui em Ponta Grossa, que eu não vou citar o nome, eu lembro que eu fui fazer entrevista com o coordenador geral da academia e eu sentei no sofá ali e tal, tava esperando, eu já sabia quem ele era e eu imaginei que ele sabia quem eu era também. E eu lembro que ele passou 10 vezes por mim muito rápido, com uma cara de sério, assim, e eu no sentado no sofá, tipo, já trabalhava na área, já tinha um certo domínio, um repertório comportamental acentuado naquele contexto. E eu lembro que aquele sofá parecia que tava me engolindo, assim, eu queria desaparecer, cara. E por isso que eu falo que na academia, às vezes a gente não percebe ou não imagina que isso possa vir a acontecer, mas a gente tem que conversar, ser receptivo e quebrar esses muros para que as pessoas, né, possam ir para lá e, de certa forma, que mais pessoas possam melhorar a saúde através do exercício, sem que elas recebam esses bloqueios como algo que as incapacita, né? Já pensou, a pessoa está enfrentando um problema, uma dificuldade, né? Com o corpo, com essa questão da imagem. Ela resolve melhorar. Aí ela dá o primeiro passo, vai na academia. Ela chega na academia, é recebida, tipo, sem bom dia, ninguém olha pra ela. Queixo alto. A pessoa se sente A invisível. pessoa cria uma experiência tão negativa que ela acaba se afirmando cada vez mais que aquele ambiente não é pra ela. Não é pra ela. E tem vários alunos assim, né? Eu tenho certeza que vocês têm experiências assim, mas eu tenho alguns alunos assim que já me falaram, pô, Luiz, eu lembro que, né, todas as experiências anteriores que, assim como outras pessoas já comentaram, que eu tinha na academia, eu vi esse lugar aqui como sendo algo que não é legal, assim. Daí a pessoa vai lá, né, tenta criar outra memória ali, fixa uma memória saudável e boa e melhora. Isso a gente está falando basicamente sobre a hostilidade do contexto, né? Então, dentro dos exemplos que a gente já trouxe aqui, existem muitas pessoas que têm esse mesmo sentimento de hostilidade quando vai fazer compra, né? Porque tem a pessoa que ela vai para academia sem nem se dar conta que está indo, ela é totalmente pertencente àquele lugar, porque a gente se identifica muito por semelhança, né? Então, assim, se eu tenho o perfil do frequentador de academia, que já é uma pessoa, né, com contato com esportes a partir da infância, que já está inserida, sei lá, por algum motivo, familiar e confortável para ela, beleza. Tem facilidade nos esportes, uma série de coisas que faz com que ela se sinta bem ali. Ela nem percebe que ela está indo na academia. Enquanto que outras pessoas que não fazem parte daquilo ali, tudo é motivo para angústia, para ansiedade, né? Então, assim, eu tenho exemplos de clientes que, por exemplo, elas têm uma festa, elas vão pro shopping para olhar uma roupa. Aquilo já começa a ser aversivo desde que ela sai de casa, então ela já sai de casa ansiosa. Aquela experiência de compra, ela é muito angustiante, ela sai correndo do shopping, vai pro carro, chora, tem crise de pânico, crise de ansiedade, e isso generaliza, e aí a gente volta para aquela questão. Se eu vou enfrentar, se eu tenho condição de enfrentar, muito que bem. Mas se não, eu vou fugir, vou me isolar, né? E aí meu mundo vai ficando cada vez menor.
porque eu vou ficando sem capacidade de enfrentamento, eu não sei como sair daquela situação, eu vou adoecendo e sempre vou fugindo. E aí quando vê, a pessoa para, o mundo dela vira uma cama, né? Que é quando ela tá em depressão, ela não tem mais condição de sair, a gente vai ver o porquê que isso aconteceu. Simplesmente por falta de conforto com a própria imagem, né? E isso começa em coisas que a gente não deve negligenciar e nem subestimar. Porque, por exemplo, se eu vou num evento e eu não tô confortável, todo mundo já passou por isso, né? Sei lá, eu coloquei um sapato que eu me dei conta que não era o melhor e eu cheguei lá na festa e eu penso assim, nossa, não queria estar com esse sapato, né? Eu não quero que vejam o meu sapato. Eu passo a noite inteira sentada, sem ver a hora de ir embora, né? Então, assim, quantas vezes a gente passa por isso, sendo que se a gente souber solucionar, vai ser um dia. Só que se eu sou uma pessoa que eu não tenho a habilidade de me vestir ou a habilidade de captar as pistas sociais, né? E aí a gente pode estar falando de várias questões psicológicas, né? Por exemplo, a gente já conversou, eu e o André, sobre questões de diagnóstico tardio de autismo, por exemplo, né? São pessoas que às vezes têm dificuldade de ler pistas sociais. Então essas pessoas ficam inseguras, elas percebem uma desaprovação, mas elas não sabem o que fazer com aquilo, e aquilo se torna um problema, uma angústia e sofrimento a partir da imagem pessoal. Então, por que eu tô falando isso, né? Para que a gente tire a questão da imagem pessoal de uma esfera de futilidade, de tendência de moda, de bonito e feio, de certo e errado, porque não é sobre isso, né? Pode ser sobre isso, mas a ideia é que a gente entenda que o ato de vestir é um comportamento como qualquer outro, que a gente tem que emitir todos os dias e que na medida que ele tiver algo disfuncional, ele vai gerar sofrimento diário, né? Então, assim, é bastante pesado e as consequências, elas não são controláveis, porque a gente se apresenta, a gente aparece, a gente vai sofrer esse impacto querendo a gente ou não, todos os dias. Então, a primeira questão que eu tenho que tentar responder é qual é o meu valor? Sim. Seria isso, né? Porque, às vezes, as pessoas elas vão tentando tapar um buraco com coisas, né? Eu vou no shopping, vou comprar uma roupa, vou comprar um sapato, vou comprar uma bolsa, vou comprar maquiagem, na tentativa de se sentir melhor. Mas, na verdade, ela não está conseguindo ver qual é realmente o seu valor. E aí, nada do que ela compre ou adquira vai trazer segurança para ela, né? Vai resolver esse problema. Sim, e o quão agressivo né? Nossa, isso é uma pauta de muita discussão na consultoria. Aquele armário abarrotado. Cheio de roupa. Usa meia dúzia. E a gente com a sensação de que não tem o que vestir, porque às vezes não tem. Né? Por quê? Porque tu compra produto, tu não tá comprando roupa para vestir associada a quem tu é, ao que tu quer e o que tu quer comunicar. E tem aquela coisa, né, da mulher não poder repetir a roupa e tudo mais, então tem que ter um vasto repertório de... Se ela tiver essa crença, sim. Né? Mas assim, a realidade não tem problema nenhum repetir roupa. Mas que existe essa regra. Né? Então, assim, tem um evento com essa uma roupa nova. Uma regra interna que as mulheres criaram. Não sei da hora que surgiu, mas... Ninguém falou, mas todo mundo respeita ela. Tá tudo bem. Gente, Não tá nem no estatuto, essa mas... regra, em nossa defesa, ela é uma regra de uma padrão regra. de beleza. Existe. Ela existe. Ela é uma pressão. Criada por vocês. E voltando a isso que você acabou de falar, né? É muito aquela coisa. O que você quer passar? Né? Como que você quer ser visto? Como que você quer que vejam você? Então, é muito complexo isso daí. Então, Bianca, mas me corrija se eu estiver errado, assim, que nem o André comentou, daí o Fernando já comentou perfeitamente em relação ao que ele comentou. E eu vou comentar sobre o que ele comentou e o que eu comentei. Não, que assim, ó, que ele falou sobre se vestir e tal, para que você gere o impacto que você quer causar nas outras pessoas, certo? No entanto, eu acredito que se em primeira instância você se veste, se sente bem
e você sente que gera aquilo que de fato você quer transpassar, mesmo que isso não necessariamente aconteça, né? Porque a interpretação ela cabe a cada pessoa, né? Então é difícil de controlar, né? Sim. Então, se a gente evita ficar refém da interpretação das outras pessoas, se sente bem, sente que está em conformidade com aquilo que você mencionou a respeito dos valores e princípios e tal, acho que tá tudo certo, assim. Se a pessoa se veste e tal, sente que está bem com aquela vestimenta e que está em conformidade com aquilo que ela estabeleceu. Independentemente daquilo que acontecer, ela vai ter um reforço positivo, né, vamos dizer assim. Eu penso assim, ela vai seguir sofrendo o impacto do externo, mas com muito menos vulnerabilidade, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, entender que eu tive uma desaprovação, mas que é a opinião do outro, porque a minha está bem consolidada, né? É claro que vai depender, assim, por exemplo, de quem é esse outro, a importância dada a esse outro para ver o impacto que essa crítica causa sobre mim. Mas a tendência é, né, que a gente aumenta as probabilidades de melhoria de desempenho, segurança e proteção, assim, digamos, de autoestima e autoimagem a partir de nós mesmos. Né? Se eu estou alinhado com os meus valores, se eu sei como fazer, se eu estou seguro de que eu saí de casa com tudo como eu gostaria que fosse, a gente sai de casa muito fortalecido. E nessa questão psicológica que envolve tudo isso, você acha que a pessoa ela tem que ter mais motivação ou ela tem que ter mais disciplina para resolver isso daí? Puxa vida. Ela tem que se motivar com alguma coisa ou ela tem que ser disciplinada e estar sempre lembrando que ela tem que seguir um processo para daí ela chegar nesse objetivo dela, que é, enfim, é melhorar a sua imagem, seja com exercício, seja com investimento. Difícil. Tem que ter um motivo, né? Eu acho que... Assim, eu penso que a disciplina sem motivação, ela é complicado até de ser sustentável, né? Mas eu penso que só a motivação sem a disciplina também... traduzindo bem para a prática da imagem pessoal, né? Quando a gente faz, por exemplo, um processo de consultoria e tu organiza um processo de bastante comprometimento. Então, assim, são decisões que tu toma, né? De organizar o armário, de rever teu comportamento de consumo, de acessar teu histórico de vida, que muitas vezes é difícil, né? Porque na consultoria, no meu processo, eu acesso, assim, a relação da imagem desde a infância. E muitas vezes tem várias questões que são, né, difíceis para a pessoa, quem vestia ela, a fase da adolescência que a gente fica muito comprometido por questões de bullying na escola, é um histórico bastante pesado que a gente traz. Então, assim, na consultoria, o comprometimento e a disciplina, eu penso que são fundamentais, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a motivação, eu acho essencial, fundamental, assim. Penso que... Como que tu me responderia essa pergunta em relação ao esporte? Exatamente. Você tem que ter esse motivo para a ação, né? Mas não unicamente. Sim. Só isso. Não, tô motivado. Mas eu não tô motivado. Hoje eu tô motivado. Eu creio que tudo gira em torno dessa questão do teu valor, né? Qual que é o teu valor? Por que você está fazendo tal coisa? Porque se só depender de ter vontade, por estética, né? Muitas vezes a gente não vai ter a vontade. E às vezes você pega, que nem nesse caso que você falou, saúde e estética. Às vezes você quer estética. Tudo bem, eu quero estética. Só que no caminho, né, ao caminhar, você vai arrumando as coisas e lá no final você está com estética e ainda aderiu saúde. Então você já está saudável e com uma estética bacana. Então, sim, como uma consequência, né? É uma linha tênue, né, entre você ter saúde e você estar doente, porque a busca desenfreada pela estética vai te colocar numa doença, né? Vai criar um problema psicológico. Então é uma linha muito tênue ali, que você tem que ficar acompanhando o tempo todo o teu comportamento para saber se você não está ultrapassando aquele limite e perdendo a tua saúde psicológica. Né? Então o equilíbrio é muito complicado. E volta tudo em se conhecer, né? Sim. Autoconhecimento. Tudo, como é que pode cabeça da gente? E aí você falou, citou ali a questão da criança e do adolescente, né? A gente vê que muitos traumas vêm da infância.
por uma questão comportamental, muitas vezes, dos pais, né? Que passam seus traumas para os filhos, principalmente para a mulher, acredito. Não, né? Também pode ser de modo geral, mas acho que a mulher sofre um pouco mais quando entra na menarca, né? Passa pelo processo da menarca ali, que a menina adolescente, ela começa a sentir mais pela questão hormonal, né? E até o filme agora que saiu, né? Qual que é lá o filme que saiu agora? Divertidamente 2, né? Onde ela já é uma adolescente e ela começa a se importar com a opinião dos outros, né? Quando ela era criança, ela tinha só as duas emoções lá, né? Ela tava chorando e ela tava alegre. E aí depois ela tem uma virada de chave, né? Que ela entra passa pela menarca e começa a ter esse sentimento de se importar com o que os outros estão pensando. E ali que eu acho que é o início de tudo, né? Você aprender a se comportar em relação a isso. Sim, o processo assim dessa linha do tempo, digamos, em relação à imagem. Na primeira infância, enquanto criança, a gente está muito dependente de quem nos veste, dos valores internos da nossa casa. Normalmente a gente usa uniforme na escola, né? É uma questão muito mais padronizada. Dificilmente esse vai ser o eixo, né, de valor da criança. Mas conforme a gente vai entrando na adolescência, a opinião dos nossos pais ela vai perdendo um pouco força e a gente vai entrando num processo de individualização. E a gente, por esse motivo, vai sofrer muito a interferência do grupo, né? Então, assim, eu preciso fazer parte, eu preciso ter pertencimento. E o pertencimento, ele se dá muito através da semelhança. Então, por isso, né, que até no filme aparece, eu preciso pintar meu cabelo de vermelho para ela gostar de mim. Para fazer parte eu preciso ter elementos em mim que façam com que as pessoas me pesquem aqui, me queiram, né, por perto. Né? E aí a gente vai fechar esse grupo que a gente vai ter códigos e símbolos em comum. E Deus o livre se eu não conseguir alcançar esse consenso, né, estético. Ela já usa a questão da imagem, né, para fazer parte, ser pertencente a esse grupo. Para se vincular. Pintar o cabelo. Na realidade, a imagem ela é a ferramenta de vínculo já desde que a gente nasce, né? O próprio bebê, assim, ele é todo fofinho, ele já vai se vinculando através daquele... Até porque ele não se comunica, né? Verbalmente. Exatamente. Mas assim, trazendo para a questão da adolescência, né, a gente vai ter transformações importantes no corpo, o desenvolvimento da sexualidade, e aí a imagem ela vai tendo outras funções que são bem importantes. Esse processo, ele pode ter vários entraves, assim, né? E crianças e adolescentes são bem cruéis na escola, então a gente sabe que a questão do bullying ela é bem importante. Muitas vezes são períodos que essas alterações corporais elas podem estar associadas a sobrepeso, né, a questão das curvas do corpo, e aí a questão temporal também, porque daí vão ter meninas que vão gostar, não só meninas, porque os meninos também passam, né, por isso, mas que vão gostar de ter esse desenvolvimento, vão ter outras que vão ficar super inibidas, e aí vão querer se esconder, e outras vão querer super se expor. Enfim, e daí a percepção desse processo é o que importa, né? Como que a pessoa encara isso na vida adulta, olhar para trás e pensar assim, nossa, foi a melhor fase da minha vida, eu tive super validação, eu amei cada transformação, ou não, meu Deus, foi super difícil, foi o período mais desafiador, porque eu não sabia lidar com aquilo e tal. Mas o fato é que o impacto na vida adulta ele é enorme, né? Tá. Como é que os pais podem se comportar frente a essa criança? Porque existe muito erro, né, na questão de orientação, ou até mesmo às vezes chamar a atenção. O pai, a mãe não sabe como, sei lá, a criança está comendo lá. Você não vai comer isso, você está gordo, não sei o quê. Como que os pais podem se comportar melhor frente a esse problema, assim? André, eu penso que assim, a presença, né? Presença com amor, presença com acolhimento, respeito. Observar no filho, assim, o que está sendo motivo de sofrimento para ele, né? Para que a criança não fique sob controle do desejo dos pais. Então, às vezes, os pais têm já incutido em si mesmo um padrão, né? Pegando bem esse recorte estético, né? Porque tem milhões de outras questões envolvidas. Porque, assim, tem muitas mudanças que são naturais do adolescente. Então, por exemplo, a criança ficar mais tempo no quarto, ela se tornar mais questionadora, ela fica um pouco mais desafiadora porque ela quer se entender sozinha no mundo,
né? Ela está saindo daquela proteção, daquele guarda-chuva da família e está se entendendo com amigos, está se entendendo no ambiente externo. Então, é natural que a criança manifeste essas mudanças que muitas vezes os pais não gostam, né? Porque é difícil. Tem um pouco do sentimento da perda do controle, da preocupação e de não saber, assim, uma certa insegurança de será que isso é normal? Será que está acontecendo alguma coisa? Né? Será que ele está, tipo, perdeu a linha, a educação deu errado, um monte de inseguranças que vem dos pais. Mas, assim, diálogo, conversa, se for preciso buscar ajuda, mas a presença, né? E aí a gente entra, assim, em outra questão que está muito complicada hoje em dia da tecnologia, né, da presença celular, telas, isolamentos, videogames e etc. Tu conheceu o teu filho, né? Saber que se tiver dúvida e tiver condições, buscar ajuda. Criançada. É um problema. Tem até volta e meia a gente volta para as redes sociais, né? Tem até uma síndrome que é a FOMO, né? Que é Fears of Missing Out, que quer dizer que o medo de ficar de fora, né? Que o que acontece, assim, as redes sociais, que a gente tende a interpretá-las como sendo algo negativo, deletério, ruim. No entanto, pode ser uma boa ferramenta, né? Mas mecanismos de comparação nela tendem a ser injustos porque a gente sempre compara nossos bastidores com o palco dos outros, né? Não que necessariamente aquilo que a pessoa posta é mentira e tal, pode ser verdade, mas aquilo é o ouro da vida dela, né? Sim. E a gente não compara o ouro dela com o nosso, a gente compara o ouro daquilo com as coisas que a gente não conta pra ninguém a respeito da nossa vida, né? É uma comparação injusta, não vai? Você sempre vai perder, a conta né? não vai fechar. Então, tem que tentar interpretar essas coisas de maneira um pouco mais racional, né? Tentar entender que é uma comparação injusta e tentar ver as coisas como elas são de fato, né? Bianca, então, pra gente ir finalizando esse episódio, o que você pode deixar para essas pessoas que estão passando por uma situação difícil, de não aceitação, com insegurança frente à sociedade, que não estão se sentindo bem com o seu corpo? Dá um recado para elas de como elas podem começar a mudar a sua vida, assim, em pequenos passos, assim, pequenas atitudes, o que elas podem fazer. Um ponto bem importante, André, que eu acho assim, a gente não pode trabalhar essa questão da imagem pessoal como uma autoestima tóxica, sabe? Assim, você precisa se amar, você precisa se aceitar, você precisa gostar de você e dos seus defeitos. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, porque justamente, não sei nem dizer assim se é do momento, né? Mas assim, tem tempos que a nossa cultura prega que pra gente ser feliz a gente não pode ter problema, né? Que a felicidade tá na vida da rede social, tá na vida sem sofrimento. E não é assim, né? O sofrimento, ele faz parte da vida. A gente ter algumas frustrações, alguns ajustes pessoais para fazer, né? Eu gostaria de me desenvolver melhor nessa área, né? Minha parte intelectual não está tão legal agora, ou às vezes a minha parte física, ou às vezes as minhas roupas, ou o meu peso, minha academia. Mas a gente se tratar com cuidado e com amor, assim, porque são muitos fatores concorrendo o tempo todo, né? Então, às vezes são filhos, às vezes é o relacionamento, às vezes é o trabalho que está super puxado. Então, pensar assim, ó, será que eu trataria o outro como eu estou me tratando? Né? Será que eu faria todas essas críticas que eu faço para mim mesma, para uma amiga ou para um conhecido, tipo, nossa, que horrível. Coloca uma roupa e pensa assim, meu Deus do céu, né? Tipo, como que tu pode estar assim tão gordo? Como que tu chegou nesse estágio? O que aconteceu? A gente não falaria isso, essas críticas cruéis e pesadas que a gente pensa sobre nós mesmos. Então, eu acho que nós entendermos que, assim, a aceitação, ela não tá em a gente enfiar a goela abaixo os nossos defeitos e achar que a gente tem que amar aquilo ali. Mas a gente tem que acolher esse defeito e pensar que é algo a ser melhorado. Mas que, apesar disso, a gente tem uma série de qualidades que a gente pode valorizar e chancelar e ver o quão grande nós somos, apesar de, né? E esses apesar de pode vir uma listinha, tá tudo bem, porque nós somos seres em desenvolvimento.
Então, eu trago a imagem pessoal dessa maneira, assim, né? Com acolhimento, com amor próprio, com autocompaixão e a aceitação nesse sentido, que não é sobre amar a minha celulite. É pensar assim, poxa, eu tenho a minha celulite, mas eu não me defino nisso, né? Eu não sou essa celulite. E pode ser que eu tenha essa celulite para sempre. E tá tudo bem, porque eu vou acolher e eu não vou deixar de ir pra praia, eu não vou deixar de ir pra piscina, eu não vou deixar, né, de expor algo que eu não gosto em mim e me privar e tornar o meu mundo tão pequeno a ponto de eu adoecer por conta de uma característica física, né, que eu posso tentar melhorar se possível e se não for possível eu posso conviver com ela, né, mas tornar a minha vida rica em experiências, em reforçadores, em relações sociais importantes, apesar de. Então eu penso que esse é o caminho. Perfeito. Entender que as felicidades são entremeadas por tristezas, né? Isso. É isso. É só uma alternância entre felicidade e tristeza. Tem bastante quem fala, né? Que a vida é baseada entre a ânsia de ter e o tédio de obter, né? Eu acho que é o... Putz, esqueci o nome agora. O Cleitinho. Mas é isso. Pessoal, agradecer os nossos patrocinadores. Go Coffee, página 1 digital e... Isso aí. É isso aí. Esses dois por enquanto estamos esperando. Por enquanto só você esse. quer ser nosso patrocinador, fica à vontade, tá? Bianca, muito obrigado Obrigada pela a vocês. participação, que foi incrível. Sensacional. Vai trazer muita reflexão boa para as pessoas que estão nos assistindo. Como eu disse, pessoal, nosso propósito é levar a saúde em todos os aspectos, então não deixe de seguir a nossa página. Ainda a questão da psicologia talvez seja algo que precisa ser semeado ainda mais, né? Não é acessível a todas as pessoas, no entanto, nós criamos isso com o propósito de poder levar essas informações até vocês, de modo que não tem custo nenhum, né? Você tem acesso facilmente a isso, a essas informações. Pessoas extremamente qualificadas nós estamos trazendo para tratar de assuntos delicados como este. Então, não deixe de seguir a nossa página, siga o @ da Bianca aí, deixa aí, Bianca, teu @. Bianca Bonamigo. Siga a Bianca. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos se você ficou até aqui. Compartilhe com as pessoas que você gosta, curta, comente. E é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Aquele abraço. Tchau. Valeu.